Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou começando uma série de estudos bíblicos aqui, usando como base o guia de estudos, o seminário As Revelações do Apocalipse. A ideia é, uma vez por semana, trazer a vocês um conteúdo de qualidade para que você possa se aprimorar no estudo da Palavra de Deus. A primeira lição, a lição que nós vamos estudar hoje é O Apocalipse, um livro aberto. Eu quero começar lendo um texto bíblico com vocês, que está em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, o que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aqui nós temos duas questões importantes sobre este estudo. Primeiro, a palavra Apocalipse significa revelação. Este é o primeiro ponto fundamental para que nós possamos saber. O segundo ponto, como o Apocalipse chegou até nós? Deus notificou a Jesus, Jesus notificou o anjo informou a João e João transmitiu aos servos do Deus Altíssimo. Outra coisa importante que nós devemos ter em mente sempre que formos estudar a palavra de Deus é o seguinte: a Bíblia deve interpretar-se a si mesma. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Eu queria dizer para vocês também o seguinte: o livro do Apocalipse contém a chave mestra que abre toda a Bíblia. Mas de que maneira este livro foi escrito? Nós sabemos que quem escreveu o livro foi o apóstolo João. João, quando escreveu o livro do Apocalipse, ele se encontrava numa situação bastante difícil. Ele estava preso na ilha de Patmos, que ficava no mar Egeu, e estava trabalhando em Minas. Então imagine vocês que situação desafiadora para o idoso profeta. A gente pode falar também um pouquinho mais sobre o seguinte: por que o livro foi escrito com tantos símbolos, né? E por que o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, falava muito por parábolas? Isto é alguma coisa que nos chama a atenção. Nós não podemos esquecer que a situação que o profeta João vivia era muito complicada. Se o livro fosse escrito de uma maneira bastante fácil de se compreender, o próprio profeta iria ter grandes problemas, né? A Bíblia nos fala, no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 3, o seguinte: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas. Então aqui existe uma bênção para aquele que, além de ler, além de levar esta mensagem aos outros, as pratica. Bem-aventurado significa feliz. Mas que método Jesus usava para explicar a profecia? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que constava nas Escrituras. Então, o que quer dizer esse texto bíblico? Esse texto que está em Lucas 24, 27. Jesus pegava os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés,
e os demais livros do Antigo Testamento, e através desses livros todos que formam o Antigo Testamento, ele explicava a palavra bíblica, né? Um detalhe importante também nesse estudo é nós sabermos o seguinte: como é que nós podemos ter sucesso estudando o livro do Apocalipse? A chave que abre os mistérios do livro se encontra no estudo do Antigo Testamento. Foi de lá que João tirou a maior parte dos símbolos que contém o livro do Apocalipse. Porque na época do apóstolo, a Bíblia que existia era apenas o Antigo Testamento. Outra coisa interessante sobre o estudo da Bíblia e o estudo do Apocalipse é o seguinte: Jesus muitas vezes falava em parábolas. Mas por que ele falava em parábolas? Para que somente aqueles que estão ligados e relacionados com as coisas espirituais pudessem compreender, né? Deus revelou o Apocalipse a João por meio de impressões audiovisuais. Muita coisa o profeta via e muita coisa o profeta ouvia, né? O que mais que eu posso compartilhar com vocês aqui? À medida que nós avançarmos no estudo do seminário, você irá conhecendo o significado bíblico dos símbolos apocalípticos. É como aprender as letras do alfabeto, o que lhe permitirá ler o Apocalipse entendendo o seu maravilhoso significado, né? Mas algumas pessoas costumam dizer que o livro é um livro fechado. Seria isso verdade? Nós vimos que não. No primeiro capítulo e no primeiro versículo diz que ele é uma revelação. A falta de sinceridade priva as pessoas da capacidade de entender a mensagem profética. Por isso é que para muitos a revelação do Apocalipse parece obscura e fechada, né? Outra coisa interessante que nós podemos comentar aqui com vocês é o seguinte: Deus fez uma promessa para aqueles que lhe obedecem. Essa promessa também está no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 10. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Que promessa maravilhosa fez Jesus para os seus fiéis filhos. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, esse estudo, ele é um estudo muito interessante e vai aumentar os seus conhecimentos e vai lhe ajudar a entender melhor o último livro da Bíblia. Um livro que para muitas pessoas parece difícil de compreender por causa dos seus simbolismos. Eu espero vocês na próxima aula e que vocês estejam interessados em aprender mais sobre esse livro que traz uma revelação maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!